só 1/3 das fazendas no Brasil possuem, que tenha pecuária, possuem balança eletrônica. Pensa vocês o seguinte, um técnico de futebol que o time está perdendo o jogo, falta 5 minutos. Aquele técnico que enxerga o jogo. Ele tira uma pedra, um jogador, coloca uma outra, ele consegue uma brecha e marca um gol. E ganha o jogo. Tá? Então, a inteligência artificial ela vai fazer isso, mas ela precisa se basear em informações corretas de peso. Né? Porque se você toma uma estratégia sem informação ou com informação ruim, vai ser comprometida. Uma empresa, uma fazenda que tem milhares de cabeças de gado, se ela economizar 1, 2 ou 3 quilos na dieta nutricional, se você puder economizar isso numa dieta e tudo mais, você vai ter uma economia enorme no final do ano. Nós estamos falando de milhões de dólares. Olá, bem-vindos ao AgroSummit Podcast, um espaço para você se conectar com o agronegócio moderno, o agronegócio digital. Eu sou Bianca Carvalho, host desse encontro ao lado da minha colega Dama Roman. Ela costuma ser host do RP Summit Podcast e hoje vai ajudar a gente a conduzir essa entrevista. Nós recebemos o José Roberto D'Amélio, do IWM Brasil. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, José. Gaguejei um pouco. Bom, nós gostamos de pedir para você contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional, até chegar aí ao IWM. Bom, eu sou formado em Engenharia Eletrônica nos anos 80 pelo Instituto Maior de Tecnologia e no meu currículo aí passei por empresas como Prológica Computadores, na época de estagiário, Grupo Vilares de Automação, aí já como engenheiro na Itautec Informática, que foi um dos maiores grupos de informática do Brasil. E aí, no final dos anos 90, eu entrei na área de pesagem, onde eu comecei a trabalhar para uma empresa alemã chamada Rottinger Baldwin, também conhecida como HBM, onde a gente atuava na América Latina, mas também tinha contato, né, com equipes de desenvolvimento, de treinamento na Europa e nos Estados Unidos. Né? E toda essa trajetória que você teve nessa empresa alemã te trouxe uma expertise para dar início, então, à IWM em 2004, certo? Foi 2006, na verdade. Tá. Porque em 2004 eu saí desse grupo, eu tive que ficar mais ou menos um ano, né, sem poder atuar no mercado, aí por uma questão de contrato, né? Só que o mercado brasileiro está indo para o maior agro do mundo, né? Uhum. E o agro está relacionado com balanças, né? Daqui a pouco nós vamos conversar com isso daí. O que eu encontrei quando cheguei em 98 no mercado brasileiro? Poucas empresas de pesagem, praticamente sem nenhuma automação, ou seja, você imagina que se você cria animais, cria boi, você tinha que anotar o peso em pranchetas, inclusive na época eram balanças mecânicas, né? Vocês já devem ver ainda em alguns lugares aquelas balanças de ponteiro, né, que praticamente por 100 anos, quase 100 anos, segurou a pesagem no Brasil. Então, muito pouca automação e eu também, como tinha contato com empresas fora do Brasil e tudo mais, a gente pôde trazer muitas tecnologias, né, e poder dar um aprimoramento e suporte. Então, foi uma coisa bem desafiante, porque eu tenho até um tempo em que eu fui professor do Senai de São Paulo, então, em alguns momentos, a gente tinha que fazer treinamentos e tudo mais, porque você sabe que até os 1990 o Brasil era fechado, né? Então, o impacto da abertura na área de pesagem também tinha um vale muito grande de tecnologia, onde há 27 anos a gente tenta poder atualizar isso, né? E oferecer para o mercado o que o mercado brasileiro realmente precisa. E eu imagino que deve ter sido muito revolucionário para aquela época, né? Essa proposta que vocês trouxeram. Foi, eu lembro bem, eu que introduzi no Brasil a tecnologia de células de carga. A célula de carga é o elemento que compõe a balança, o elemento principal, é o motor da balança, né? E eu lembro quando eu trouxe da Alemanha para cá uma célula digital, né, de balança de caminhão com um protocolo aberto. E eu andava nas empresas, né, mostrando a célula o que tinha dentro dela. Sim. Tá? Então, as pessoas ficavam olhando aquilo e faziam diversas perguntas. Naquela época, a gente não tinha Google, não tinha pesquisadores. Se você queria fontes de informação, você tinha que alcançar treinamentos de empresas especializadas, né, porque nem mesmo as bibliotecas ofereciam material tão técnico, né?
Bacana. E me conta uma coisa, atualmente vocês estão aí dentro do agro em quais setores, quais cadeias do agro? Além do grãos, tem, por exemplo, pecuária, quais são as empresas que vocês atendem? Bom, a IWM, nos últimos anos, a gente diversificou todo tipo de atuação. Então, desde a pesagem de animais vivos até a questão do agro mesmo, de plantação, nós temos soluções para poder colocar tudo que você precisa de pesagem diretamente na nuvem. Então, cada dia, existem casos bem interessantes. Eu lembro bem que eu fui visitado por um professor de um centro de pesquisa no interior, onde ele queria ter 30 balancinhas, né? Cada balança uma muda, geneticamente modificada, onde ele gotejava água e ele tinha que pesar isso e descobrir qual era o consumo melhor, mais otimizado para cada muda genética e, dessa maneira, poder entender como que se beneficiar de uma produtividade. Então, o que a gente coloca disponível é tecnologia de pesagem. E aí aparecem, porque no evento que nós tivemos com vocês, lá o Embrapa falou, lá do Agro Summit, Sim. O Embrapa tem 90, 91, 92% de pessoas com PhD, doutorado. Tá? Então, esse pessoal, eles chegam para a gente com uma exigência de querer alguma informação que a gente nem imaginava. E como nós construímos bloquinhos para poder alcançar todos os níveis do agro, né, a gente consegue atender qualquer tipo de necessidade. Onde se aplica a pesagem, José Roberto? Compartilha com os nossos ouvintes como funciona esse processo. Bom, todo mundo vai, eu acho que hoje em dia no self-service, né, em que você coloca o prato lá e você vai pagar por aquilo. Então, a necessidade mais imediata da pesagem, tá? Muito provavelmente vocês já foram para Praia Grande, numa época em que vocês viam até aquelas canoas de pescador vindo para a praia, os peixes pulando, e eles tinham 2 pratinhos, né? O pratinho coloca o peixe, outro pratinho coloca uns pesos de metal. E quando aqueles pratinhos ficarem iguais, significa que o peso do peixe é igual ao peso dos metais. Então, no dia a dia, o mais direto é o consumo de alimentos. Agora, olha só, se vocês forem no supermercado, a partir de hoje, observe o seguinte, toda embalagem de líquido e sólido, ela tem ali ou um volume ou um peso indicado, né? Então, para quem está fabricando essa linha de empacotamento e tudo mais, ele tá falando ali, olha, ali tem que ter 1 quilo de produto, né? Se ele colocar menos, ele vai ser punido de acordo com a lei rigorosa que nós temos do Inmetro. Se ele colocar mais, ele está dando aquilo como cortesia ao consumidor. É um desperdício para ele. Então, a indústria alimentícia é muito importante você controlar isso daí. Por exemplo, vocês meninas, né, e todos que estão ouvindo, a indústria de cosmético. Tá? Então, tudo que hoje é colocado como cosmético, na verdade, é uma fórmula onde você tem um liquidificador muito grande, onde você coloca uns insumos, bate aquilo, processo às vezes que envolve temperatura, tempo, tá? Para você produzir um creme ou um produto para beleza. Isso ocorre na área da farmácia, isso ocorre na área de química, petroquímica, mineração, siderurgia, todo o processo na indústria. Existem regulagens de peso para você conseguir ter o teu produto final, tá, com a melhor forma possível, né? Eu imagino que o nível de precisão dessa pesagem deve ser altíssimo, né? Sim. Naturalmente, se você controlar isso de maneira bastante precisa, você vai conseguir o seu objetivo. Naturalmente, o que a gente vê hoje na indústria do Brasil? Ainda muito desperdício, pouca tecnologia sendo aplicada. Na área do agro, por exemplo, conforme a gente estava comentando agora, só 1/3 das fazendas no Brasil possuem, que tenha pecuária, possuem balança eletrônica. Olha, 1/3? 1/3. Tá? Então, vocês, através desse evento do Agro Summit, né, que cada vez vai ser maior, existem outros eventos, vocês conhecem outras feiras de outros lugares do interior de São Paulo e do Brasil, cada vez mais vão alcançar repercussões internacionais. Os nossos números são números extraordinários e você só consegue isso tendo a informação correta do peso. José Roberto, você estava comentando aqui com a gente nos bastidores um fato polêmico que eu achei muito interessante. Sim. Queria que você explicasse um pouco mais. 50% das balanças no Brasil não pesam certo? Não pesam certo. Qual o motivo disso? Bom,
isso basicamente é porque ainda o comprador de balança vai muito no marketplace e compram balanças que não são homologadas pelo Inmetro, as chamadas balanças piratas ou ilegais. Então, isso está correndo muito no comércio. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem uma marca líder de balanças, que é uma indústria enorme, tá, de tecnologia de ponta, e essa marca, inclusive, ela sofre muito com isso, porque existe contrabando já com o nome dela, o selo do Inmetro falsificado já no produto que entra no Brasil. Infelizmente, eu tenho uma empresa com 25 colaboradores, eu tenho as minhas meninas, igual a vocês. Então, todo dia, alguém desses marketplaces bate na porta e entrega para ela shampoo, sei lá, pente, batom. Esse é o lado positivo do marketplace, né? O lado negativo é que, infelizmente, a indústria brasileira ela sofre muito com isso, porque você tem que homologar um produto Unimetro, obter lá para a balança comercial a certificação. Então, infelizmente, quem compra a balança hoje faz uma coisa muito ruim, para ele mesmo, inclusive, que é comprar balanças ilegais, balanças piratas, tá? Isso daí é uma coisa que o pessoal... Ponto crítico no Brasil. Ponto muito crítico, né? Veja que nós temos inúmeros casos que a pessoa, depois de 3 meses, joga a balança fora e depois compra um outro produto. Então, isso daí causa um grande estrago ao mercado brasileiro. Por quê? Porque afeta o consumidor, entendeu? Afeta várias relações que, inclusive, envolvem até o lado jurídico. Você comentou agora um pouquinho sobre o lado jurídico, mas quais são os outros grandes impactos que isso pode causar? Uma balança pirata. Então, o fato da balança ser pirata e não ser homologada por Inmetro, tá, é evidente informação de peso errado, de acordo com o preço, entendeu? E isso daí, se você começar a utilizar isso... Claro, se você vai no self-service, você pode estar perdendo dinheiro ou ganhando, entendeu? Agora, se você utiliza essas balanças, inclusive, para você formular alguma coisa que a gente estava falando agora, de composição de produto, seja em qualquer indústria, farmacêutica, cosmética, certamente toda a tua fórmula vai estar errada. Vai comprometer tudo aquilo que você pensa que está fazendo certo, né? Sim, bacana. Interessante esse impacto no dia a dia, inclusive do consumidor final. Não comprem balanças baratas sem etiqueta do Inmetro no marketplace. Vocês vão jogar a balança fora em poucas semanas. Não façam isso. É um investimento alto e um prejuízo maior ainda. Maior ainda. Veja, são 2 alegrias. Né? Já ouviram falar isso daí, né? É uma quando você compra e outra quando você joga fora. Tá? Isso é um fato. Não tem como fugir disso. Posso? Quais são os principais benefícios? Falando agora das soluções da IWM, dessa tecnologia de vocês. Quais são os principais benefícios que o cliente pode sentir? Bom, a IWM, na verdade, ela vende peças para balanças, né? A balança final, comercial, nós não fabricamos. Então, nossos clientes hoje, fabricantes de balança, eles têm um sensor de peso muito preciso, estável com a temperatura, que vai dar uma durabilidade enorme. Agora, a tecnologia que nós temos desenvolvido nos últimos anos é a chamada tecnologia de nuvem, que a gente chama de IoT. Então, hoje, em qualquer segmento de pesagem que a gente estiver ali dando suporte, a pessoa vai ter informação do peso diretamente onde ela quiser. Então, vamos fazer um exemplo, tá? No parte da pecuária, do balança de gado. Então, imagina vocês que existem fazendas enormes com 5 mil, 10, 50, 100 mil cabeças de gado. Então, imagina que ao passar isso para uma balança, hoje nós temos a tecnologia de pegar essa informação e colocar direto na internet. Então, o dono da balança pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil, pode estar até em outro planeta, né? Talvez em Marte, não sei. Tá? E essa em tempo real. Em tempo real, tá? E essa informação é importante por quê? Qual é o objetivo hoje de uma fazenda que tem criação, que tem o confinamento? É saber exatamente o quanto que precisa dar de alimento para o gado. Tá? Veja, vocês sabem que né, a mãe de vocês já falava que se você pegar o tubinho de vitamina C e querer tomar 2 ou 3 por dia, aquilo vocês vão jogar fora. Sim. Né? Então, o próprio corpo já é uma indústria onde já sabe a necessidade de consumo que ele precisa ter. Então, uma empresa, uma fazenda que tem milhares de cabeças de gado, se ela economizar 1, 2 ou 3 quilos na dieta nutricional, e os zootecnistas, os veterinários sabem disso,
Ele sabe disso há muito tempo, tá? Se você puder economizar isso numa dieta e tudo mais, você vai ter uma economia enorme no final do ano. Nós estamos falando de milhões de dólares. Então, hoje, se você for numa fazenda e tudo mais, você vai ver currais diferentes, com tipos de gado muitas vezes diferentes, idades diferentes, onde a pesagem vai dizer para cada fase do gado, para cada curral, qual é o tipo de alimento certo. E nós estamos falando, realmente, é uma indústria de bilhões de dólares, tá? Então, nesse exemplo que a gente está falando aqui, tá? É realmente uma coisa que se comprova, assim, com uma simples conversa. E aí tem outros exemplos também, tá? O segmento, por exemplo, da plantação. Recentemente, nós visitamos um pessoal no interior de São Paulo, lá depois de Ourinhos, e eles querem medir a produtividade da plantação de laranja. É um lugar enorme. Então, cada hectare, eles querem fazer um cultivo diferente, com uma genética diferente, com um tipo de adubo diferente. Então, essa informação do que você está produzindo com cada hectare, hoje nós temos já condição de dar de maneira precisa. Tá? E vamos fazer uma brincadeira, ok? Vocês fizeram o ginásio. Lembra do professor de matemática que tinha eixo XY, trigonometria, hein? Lembra do eixo XY? Tá. Vagamente. Quando a gente começa a fazer uma faculdade, pô, além do XY tem o Z também, tridimensional. Falei, pô, que bacana, né? Bom, entrou mais um eixo. E aí na faculdade, isso nos anos 80, a gente ouvia falar de universo paralelo, uma quarta dimensão, né? Olha só. Vocês imaginam milhões de informações que você pode ter, tá? De áreas com hectares diferentes ou de currais diferentes. Tá? E aí onde o nosso produto, hoje, se interliga à inteligência artificial. Tá? O que a inteligência artificial pode fazer? Ela pode criar dimensões infinitas para você analisar tudo. Você entendeu? Todos os cenários. Exatamente. Pensa vocês o seguinte, um técnico de futebol que o time está perdendo o jogo, falta 5 minutos. Aquele técnico que enxerga o jogo. Ele tira uma pedra, um jogador, coloca uma outra, ele consegue uma brecha e marca o gol. E ganha o jogo. Tá? Então, a inteligência artificial, ela vai fazer isso, mas ela precisa se basear em informações corretas de peso. Né? Porque se você tomar uma estratégia sem informação ou com informação ruim, vai ser comprometida. Sim, o resultado não vai ser benéfico. Nenhum. Né? E eu acredito que a atuação também do sensor de vocês, ele também ajuda, por exemplo, em relação à segurança no transporte de cargas? Logística. Exato. Inclusive, com o advento da nota fiscal eletrônica, tá? O peso ficou fundamental, né? Porque o objetivo da Receita Federal é combater a sonegação, ok? Bom, e uma das maneiras que ela faz isso é através do transporte do peso dos produtos, porque hoje todas as transportadoras têm que ter balanças para poder analisar o que recebe e o que envia. Tá? Mas, fora essa questão, né, o peso está envolvido nas nossas questões. Eu não sei se vocês estão fazendo academia, lá na academia de vocês já tem uma balança com bioimpedância, onde vocês sobem lá e verifica a questão de gordura magra e tal. Massa, sim. Então, a bioimpedância é uma outra informação importante que a análise vem sobre o peso. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é uma coisa até certo ponto triste e alegre. Em 2020 eu quase perdi um amigo querido, o Sandro, né, do colégio, e ele ficou 40 e poucos dias na UTI entubado. E eu ligava para Elisa todas as noites. E eu falava, Elisa, como é que está o Sandro? Está bem. Estão medindo o peso dele? O peso tá estável. Eu falei, Elisa, ótimo. Dia seguinte, como é que tá? Então, em poucas semanas, ele ganhou meio quilo. Eu falei, Elisa, ele vai demorar mais umas 2 semanas, ele vai sair da UTI. Foi o que ocorreu. Olha só. O peso é um indicativo maravilhoso, tá? Justamente na melhora de um paciente que está numa cama hospitalar. Tá? Porque o corpo é uma indústria. Sim. Né? Se ele está absorvendo e ele está crescendo, que significa ganhando de massa, muitas vezes a pessoa perdeu muito, né? Isso é um ótimo indicativo.
Então, um outro segmento é o da cama hospitalar, onde na UTI essas camas deveriam ser dotadas de balança, justamente para ver a saúde dos pacientes, né? Quais são os principais segmentos que a IWM atende hoje, José Roberto? Então, isso vai na indústria química, petroquímica, farmacêutica, na parte da agropecuária, que é a parte de animais vivos e a plantação, na parte médica, entendeu? Então, na parte de logística, que é essa parte justamente de você saber os pesos que você está transportando, tá? Praticamente hoje, toda vez que você transporta um produto ou você formula um produto, o peso tem que estar ali. Vocês têm presença também em toda a América Latina. Olha, quando eu abri a IWM do Brasil, a gente começou apenas na distribuição aqui regional. Logicamente, você sabe que quando você importa um produto, para você exportar ele, tá? Porque a nossa carga tributária é muito alta, né? Nós ficamos sem competitividade. Então, países fora do Brasil, eles importam diretamente da nossa fábrica, porque a IWM aqui do Brasil, tá? É uma empresa irmã da IWM que fica lá na cidade de Suzhou, na China. Então, fora do Brasil, fica mais fácil para os clientes importarem direto da nossa fábrica lá. Só que essa tecnologia toda eletrônica, de colocar o peso na nuvem, isso é made in Brasil. Tá? Então, eu ia perguntar isso. Isso é made in Brasil. Você só pode desenvolver tecnologia quando você tem um mercado disponível para isso, né? Então, você veja outros segmentos, né, importantes aí, como o caso da petroquímica. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia na parte petroquímica, a parte de aviação, na aeroespacial, o Brasil tem um legado muito grande, entendeu? Então, a pesagem, qualquer coisa de pesagem no setor agro, como aqui é o maior laboratório do mundo hoje, né, em termos de assimilação de tecnologia, tá? Nós temos ótimos engenheiros para a gente poder fazer isso. Então, toda aquela experiência que eu tinha de automação, de telecomunicação, a gente empregou hoje na pesagem. Porque a ideia da pesagem era uma caixinha fechada, onde você vinha o display, igual esse display das balanças que você anotava numa prancheta com papel e depois digitava no computador. Então, isso não é mais necessário. Perfeito. José, você estava comentando, né, pelos exemplos que você trouxe aqui para gente, o Brasil ele é cheio de oportunidades e desafios para equipamentos. Como é a receptividade do mercado brasileiro das tecnologias que a IWM traz? Olha, a gente se espanta porque inclusive, eu deveria ter avançado um pouco mais no marketing, algumas tecnologias. Sempre tem alguém buscando aquilo que você está fazendo. E tem outras pessoas que falam, faz isso, mas faz isso também. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, nós temos o Rio Grande do Sul, que está na região sul, até lá em cima, Amazonas e Manaus. Nós temos, os fabricantes estão todos aqui no sul, mas lá no norte, nordeste e no centro-oeste, o que nós temos? Nós temos os técnicos da balança, que a gente chama de balanceiros. E esse pessoal aí, pode ser o Natal, pode ser o Ano Novo, tocou o telefone, eles vão lá. Por quê? Porque às vezes a balança do porto está parada. Você não vai embarcar no navio se a balança está parada. Tá? Às vezes você tem lá uma cooperativa em que para carregar os caminhões, tá? Para poder ir para o porto, a balança está parada. Então, esse pessoal tá sempre perguntando para a gente, quando chove, cai o raio, queima. Você tem alguma coisa para isso? E a gente sai correndo então para poder desenvolver. Então, é uma coisa muito desafiadora. Naturalmente, as questões mais tecnológicas, elas vêm de perguntas aqui do pessoal do Sul e Sudeste, mas as questões mais operacionais, elas vêm do pessoal do Norte e Nordeste, entendeu? Então, até nessa parte, como vocês sempre ouvem falar que a parte gastronômica do Brasil, até nessa parte de balanças, a gente tem uma pluralidade de objetivos, cultural, né, de formação, que até isso ajuda a gente a crescer todo ano. Como é que vocês entraram no setor do agro? Começou já no agro? Foi uma coisa que o mercado foi levando vocês? Como é que foi isso? Bom, eu sempre tive experiência baseada em balanças, né, balanças comerciais, industriais. Então, o setor do agro começou porque a necessidade de você ter aquela informação de peso direto na nuvem, ela começou a ser importante para poder jogar isso nos bancos de dados. Não é? Então, da mesma maneira hoje que todo mundo tem um CPF eletrônico, outro dia me pararam ali na Avenida Bandeirantes, parou uma policial, né, uma cabo tal, e tudo mais, e
eu peguei e falei, você quer meu documento? Eu falei, não. Ela pegou o tablet, olhou a placa do carro, já olhou certamente o meu CPF para ver que era motorista tal, e tudo mais, olhou para mim, pegou e ali falou, pode seguir o caminho. Então, tudo hoje está no banco de dados. Sim. À medida que as informações de peso hoje têm que estar no banco de dados, tudo fica mais fácil. O setor, por exemplo, de indústria alimentícia, o empacotamento, as caixinhas. Tá? Se você produz ao longo do ano 1 milhão, né, de caixinhas ou com líquido ou com sólido, você quer saber se aquilo foi acima do que estava no rótulo ou abaixo. Você entendeu? Então, esse pessoal que não é atendido pela indústria tradicional, eles vêm nos procurar, que são o pessoal de máquinas automáticas. E aí a gente desempenha um papel muito legal. Porque essa tecnologia que nós temos hoje, ela é de pesagem, mas ela trouxe elementos de outros setores. Isso o mercado não tinha. Tá? Eu posso dizer para vocês hoje que eu sou uma das 10 pessoas que mais conhecem de pesagem no mundo. Olha só. Porque é verdade. Porque, olha só, envolve o mundo mecânico, o eletrônico, o de software e agora está entrando de aplicativo também. Sim. Fora do Brasil, você tem um especialista disso, você tem um especialista daquilo, tá? E vocês sabem, né, que nós temos samba aqui, temos futebol, então a gente tem que jogar em todas as posições. Sim. Tá? Isso realmente dá uma vantagem. Um assim, profissional mais completo, né? 360, que olha para cada um desses segmentos que você comentou de uma forma com aquele olhar mais cuidadoso. Isso ocorre também na pesagem. Tá? Isso é comprovado, inclusive. Traz tudo para o mesmo ecossistema, né? Tudo para o mesmo ecossistema. E esse ecossistema que você está falando, ele tem uma sinergia muito grande. Ele se movimenta em torno de melhorar produtividades em todos os setores. Você entendeu? E aí envolve a pesagem, mas a pesagem correta, não a pesagem pirata. Perfeito. E me conta uma coisa, essa solução de vocês em nuvem foi apresentada durante o Agro Summit, Foi. né? Ela está aí em operação há quanto tempo? Olha, isso foi um desenvolvimento que a gente terminou praticamente no meio do ano passado. Logicamente, você sabe que se você coloca toda a estratégia da indústria numa tecnologia, você tem que comprovar ela. Então, nós estamos terminando a comprovação em diversos segmentos, pecuária, a parte de automação, tá? E acredito que agora, no segundo semestre, a gente já vai começar efetivamente em alto volume, para poder dar resposta para a indústria, a resposta correta. Ó, um spoiler aí para quem está nos acompanhando. Segundo semestre de 2025, teremos novidades, então. Sim, exatamente. Para poder apresentar no Agro Summit 2026 também, né? Isso aí. Que bacana. Bom, acho que seria bacana a gente trazer um case, compartilhar um case. Aí a gente sempre gosta de trazer histórias para o pessoal conseguir visualizar na prática como é que tudo acontece. Ok. Bom, eu trouxe minhas colinhas aqui também, tá? Boa. Então, veja, já falei da inteligência artificial no agro. Ou seja, você imagina jogar num poder computacional enorme informações diversas e locais diversos para você saber o melhor rendimento ou da tua plantação ou da parte de pesagem de animais, tá? Como eu falei para vocês, eu atuei um pouco também como professor do Senai de São Paulo. Então, um dos grandes desafios do Brasil é que os profissionais envolvidos, inclusive profissionais com formação acadêmica, não têm experiência em pesagem. Então, nas indústrias em geral, existe alguns cargos, por exemplo, instrumentação ou metrologia. As indústrias brasileiras, como elas cresceram muito por força do mercado interno e do mercado externo, tá? Então criou-se um vácuo aí de profissionais muito grande, não é só na área de tecnologia, na área industrial também. A gente anda muito no interior de São Paulo, o Centro-Oeste ali, Goiânia, Rio Verde, Dourados, né? Então você anda aí, você vê as indústrias com placa de precisa-se. Nunca consegue dar conta dos profissionais. Então, nós criamos uma escola técnica, né? Não é registrado no MEC, é um curso profissionalizante, tá? Para poder atuar na área de pesagem. Isso tanto para técnicos quanto pessoas que querem desenvolver produto. Então, esse é um case bastante interessante porque, como eu falei para vocês, em 1998 era uma tecnologia que não era difundida. Sim.
eu lembro das dezenas ou centenas de empresas que a gente andou colocando essa tecnologia, mostrando como operacionar essa tecnologia, tá? Então, em termos de case de sucesso, eu tenho hoje clientes no Brasil construindo máquinas de balanças de fluxo ou de ensacadeiras que estão exportando. E quando eu os conheci lá, em 98 ou 99, a máquina nem funcionava direito, não é? Então, eu tenho um amigo aí de Pelotas e tudo mais, que na sala dele tem aquele mapa mundi em papel, né? Com aqueles alfinetinhos, com cabeça vermelha, azul, amarelo. Tá? Então, em vários lugares do mundo, tá? Exportações que ele fez de balanças, que envolvem balanças e tudo mais, né? E, então, isso daí tudo dá uma satisfação para a gente enorme. Tá? Eu sempre dei o apoio a quem quer desenvolver a máquina. Praticamente, eu acredito que eu seja a única pessoa no Brasil que faz isso, né? Do começo ao final. Porque, às vezes, a pessoa quer pesar e não sabe como. Tá? Então, esses daí são diferenciais, são cases de sucesso que nós temos. Tá? E todo ano a gente gostaria de ter mais cases de sucesso, justamente com o aparecimento de mais oportunidades para a gente poder atuar. Pode falar, desculpa. Eu ia perguntar, quantos clientes a IWM atende no Brasil hoje, José Roberto? Em termos de CNPJ, hoje são mais, nos últimos 5 anos, mais de 1.200. Mais de 1.200 clientes. E tem uma informação importante para vocês também. Se vocês acompanharem bem, aquela curva do agro desde 98 foi exatamente o momento em que eu entrei no mercado de pesagem. Veja, eu não quero dizer que o agro brasileiro cresceu por minha causa. Não é isso não. Estamos aqui diante de uma autoridade. Mas não existe agro sem pesagem. E justamente foi em 98 que o agro começou a disparar como indústria, né? Porque aquela indústria tradicional, montadora que tem no ABC, que nós somos lá de São Bernardo do Campo e tudo, é uma indústria que ela chegou no ponto máximo e tudo mais, né? E, obviamente, hoje, a maioria do PIB brasileiro, né, ela vem da indústria do agro, né? Entendeu? Que envolve também os processos de automação. E, por coincidência, foi justamente o momento em que a gente começou a entrar no mercado aí, tá? Que bacana. Eu imagino que deve ser muito gratificante ter uma solução, uma tecnologia made in Brasil, que além de dominar aqui o mercado interno, também é exportada. Né? Eu acredito que deve ser aí uma sensação de realização aí muito bacana. Bastante. Aqueles modelos tradicionais de empresas que tinham há 30 anos, né? Porque grandes grupos mandaram todo o seu centro de pesquisa para a Ásia, muitas vezes, né? Para produzir lá e tudo mais, né? Então, esse processo da gente desenvolver as coisas aqui, tá? Ela lembra exatamente aquilo que a gente tinha na infância, na adolescência, né? De querer se tornar um profissional, realizar coisas, né? Entendeu? Então, eu confesso para vocês que eu tenho 25 colaboradores, eu tenho lá 6 meninas, minhas Nossa, vendas. uma equipe bastante enxuta. Como a cultura da empresa se mantém? Bastante enxuta. Mas, na verdade, é o seguinte, a maior parte dos funcionários elas estão lá na China, na produção e fabricação dos sensores, né? Aqui no Brasil, esses desenvolvimentos envolvem muita terceirização. Agora, a gente não perde o controle disso, né? Então, toda essa equipe que nós temos lá são apaixonados, tá? Então, todo dia surge esse case de sucesso, onde mostra a expansão dos nossos clientes, tá? Isso traz uma paixão enorme para a gente mesmo. Que bacana, muito bom. Bom, você já comentou aqui que esteve com a gente no Agro Summit 2025. Conta pra gente o que você achou do evento, quais foram as impressões. Olha só, os profissionais, primeiro, é um evento muito específico, tá? E realmente quem é do setor não deve perder o Agro Summit de 2026. Eu, pessoalmente, ali, tá do lado da presidente do Embrapa e tudo mais, né? Conversar com ela um pouco e tudo mais, foi realmente um fato notável. Então, é um evento muito específico, tá? Onde você tem acesso direto a determinados grupos e pessoas, né? As pessoas estavam ali muito descontraídas, você não tinha intermediários para conversar, era muito acessível. Inclusive esse espaço, né, que não foi um espaço linear, foi um espaço aberto, né? Isso daí realmente propiciou bastante essa interação, entendeu? Então, talvez agora, né, vocês tenham que pensar numa quarta dimensão para poder, certamente o ano que vem vai ser maior, atender todo mundo. Mas não pode perder, é como se fosse uma grande família, entendeu? Não vamos perder essa questão do acesso.
acesso a grandes Acolhimento, profissionais. O né? acolhimento é importante. Dentro do agro, a gente fala muito sobre isso, né? De ter essa proximidade, esse olho no olho. A gente fica feliz que vocês gostaram, então, do evento. O acesso foi ótimo. Muito bom. Fica, então, também o convite, né, para o AgroSummit 2026. O WM estará conosco novamente. E, bom, queria agradecer a sua participação nesse bate-papo. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Estar diante de uma autoridade no agro é um prazer. Obrigada pela sua participação, José Roberto. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada para você que nos acompanhou. Se quiser ficar por dentro de notícias, novidades sobre a IWM, acompanhe nossas redes sociais, o nosso portal de notícias e também o site da IWM e as redes sociais. www.iwm-brasil.com.br. O que você precisar de pesagem. Perfeito. Muito obrigada. Ok, obrigado. Obrigada.